No vídeo de hoje eu vou contar tudinho, com muito detalhe, como foi a minha experiência de pré-natal aqui na rede pública na Irlanda. Oi meninas, sejam bem-vindas ao meu canal. Sim, hoje o vídeo é para você que quer ser mamãe aqui na Irlanda ou já tá no processo de ser, ou até mesmo para aquelas que só estão curiosas para saber como as coisas acontecem por aqui. Muito prazer, eu sou a Lila. E hoje vamos seguir um roteiro um pouquinho diferente nos vídeos, porque vamos fazer uma micro série de 3 episódios. Mas não se preocupem que eu vou jogar todos os 3 episódios tudo junto, porque eu não gosto de deixar ninguém esperando na expectativa e curiosidade. Tá vendo como eu sou boazinha? Então, o primeiro episódio é sobre o pré-natal. O segundo episódio é sobre o parto. E o terceiro episódio é sobre o pós-parto. Eu dividi assim dessa vez para não ficar um vídeo muito longo, né? E aí, assim que acabar esse vídeo, você já pode assistir ao próximo. E é o seguinte, e ficar super bem informada, eu quero dar o máximo de informação possível e de quebra umas diquinhas bem amigas, tá? Mas para você que tá aqui só por curiosidade, eu prometo que vou entregar um conteúdo bem informativo que vai além da minha própria experiência aqui na Irlanda. Então vamos lá ao que interessa, né? Se você ainda não viu o meu último vídeo aqui do canal, eu explico lá exatamente qual era a minha situação aqui na Ilha Esmeralda quando eu descobri a gravidez. É uma história bem legal de se ver, então aconselho que se você ainda não viu, dá uma clicadinha lá e assiste. Mas, por base, eu descobri a minha gravidez no dia 17 de janeiro de 2021, no meio de uma pandemia, há 3 anos, e eu estava bem no comecinho da gravidez, lá pela 4ª semana de gestação. Para quem não sabe, a gestação é contada a partir do primeiro dia da última menstruação, então era realmente bem no comecinho. Fiz um teste de farmácia e deu positivo. Então, logo quando eu descobri, eu liguei lá na clínica que eu ia normalmente e agendei para ir naquela semana mesmo, foi bem rápido. É sempre assim, primeiro você vai no seu GP, que é o General Practice, ou clínico geral aqui da Irlanda, e é uma consulta particular. Na época eu morava em Dublin, então o meu médico era lá no centro da cidade. Chegando lá, eu me dirigi à recepção, a recepcionista me deu um potinho, que eu tinha que fazer um xixizinho, e quando o médico me chamou, ele pegou aquela amostra de xixi e fez outro teste de farmácia, e ele falou assim, ai, parabéns, você tá grávida. Como ele era um médico que não me acompanhou a minha vida toda, ele não tinha quase informação nenhuma sobre a minha saúde. Então é muito importante que vocês deem o máximo de detalhes possíveis para que eles fiquem cientes. Por exemplo, ele pergunta lá se é a sua primeira gravidez, se você toma algum medicamento, se você tem alguma doença crônica, enfim. Pega um caderninho, anota tudo, fala tudo, porque esse é um momento bem importante da consulta, tá? No meu caso mesmo, eu falei que eu tenho um histórico de diabetes muito grande na família, isso foi crucial de ter sido falado nesse primeiro momento, porque ele já mandou uma carta para o hospital pedindo para que eu fizesse um exame da minha glicose antes do normal. No final daquela consulta, eu saí com a vacina de gripe, o que é super recomendado que as grávidas tomem por sermos consideradas um grupo de risco. Uma prescrição para comprar ácido fólico numa dosagem maior, um cartãozinho que era como se fosse um calendário com as próximas 6 visitas que eu teria com aquele médico durante a gestação e uma cartinha que eu tinha que deixar na recepção do hospital Rotunda naquele dia para que eles pudessem me encaminhar uma carta com todo o planejamento do pré-natal que seria realizado no hospital. Naquele dia eu não tive uma opção de escolha, ele simplesmente falou que eu iria ser encaminhada para o Rotunda. Acredito que por ser muito perto de onde era a clínica e era mais conveniente para eles. Porém, eu também acredito que se você tiver alguma preferência, você pode dizer para qual hospital você quer ir. Como eu também não fazia ideia se existia algum hospital melhor do que outro, eu também não interferi naquela decisão dele, naquele dia. Estava feliz de ir para o Rotunda porque eu sabia que era um hospital de referência em relação a pré-natal e parto. Naquele dia eu não paguei nada, nem a consulta, nem a vacina. E a vacina, ela é gratuita para todas as gestantes, tá? As 6 próximas visitas que eu teria na clínica também seriam gratuitas. É assim que é feito o pré-natal aqui.
parte na clínica e parte no hospital, sendo que a maior parte é feita no hospital. Na clínica, só faziam coisas mais rotineiras, como, por exemplo, checar o peso, aferir a pressão, ver como estava o desenvolvimento do bebê, assim, apalpando a barriga, e botava um Doppler para ouvir o coraçãozinho do bebê também quando a gravidez estava mais avançada. E uma coisa que muita gente já me perguntou, principalmente minhas amigas que nunca engravidaram, foi quais foram os seus primeiros sintomas. E bora lá. O primeiríssimo sintoma foi a dor nos seios. Era uma dor diferente do que eu já tinha sentido, era algo mais pontudo, assim, bem interno. E passou rápido também, eu acho que até no primeiro trimestre. O segundo sintoma foi, eu tive muita espinha aqui nessa região do busto também, mas também passou super rápido, depois minha pele ficou linda, perfeita, maravilhosa, e o cabelo também. Mas não senti nenhum enjoo, eu nunca vomitei. Na verdade, assim, pra não dizer que eu não senti nada, eu senti só, assim, uma agoniazinha quando eu usava uma gola alta, ou até um nozinho na garganta de vez em quando, mas isso passou muito rápido. Foi no máximo até a 6ª semana. E na 6ª semana também, até a 6ª semana, eu senti uma tontura, assim, quando eu fui fazer o mercado. E eu senti que eu tinha que sentar, senão eu senti realmente que eu iria desmaiar, mas aí eu sentei, descansei e aquilo passou e nunca mais voltou. Eu acho que a coisa mais chata que eu senti foi uma dor na ciática, desde o começo. E eu voltei lá no médico, eu falei com ele que tava sentindo essa dor e ele dizia, ai não, muito cedo pra sentir essa dor, mas tenho certeza que era relacionada à gravidez, até porque eu nunca tinha tido antes. Mas também eu tenho certeza que estava relacionado à qualidade do meu colchão na época, que era horrível. Eu sentia todas as molas, era aquele colchão de casa alugada, era uma desgraça. De resto, eu também não senti nada, não senti nenhuma mudança de humor, não senti nenhuma aversão a nada e também nenhum desejo estranho por coisas estranhas. O maior problema mesmo foi a diabetes gestacional, que sim, eu tive. Normalmente, a diabetes gestacional começa lá pela 20ª semana da gravidez e por causa do meu histórico, testaram antes, eu tava mais ou menos na 10ª semana e infelizmente o hospital me ligou para dizer que já estava acima do desejado, então pediram para eu voltar lá no hospital para me internar de 24 a 48 horas para que eu pudesse aprender a usar a insulina e todos os equipamentos. E lá fui eu, mas foi bem no dia que a gente ia se mudar. Peter, coitado, teve que se mudar sozinho. E eu tinha coisa, viu? Meu Deus, eu não sei nem como é que cabia tudo num quartinho lá. Ficou tudo bem, eu saí de lá com 24 horas mesmo, foi bem rápida. E comecei a tomar insulina 4 vezes por dia. Também me instruíram como fazer um Drug Scheme Card, que é um cartão que ajuda pessoas com doenças crônicas, como diabetes, a pagarem pelo tratamento. E é um cartão maravilhoso, que ajuda muito. Você só gasta até 80 euros com ele por mês e todo o restante sai gratuito, tá incluso no esquema. Acredito que sem esse cartão seria pelo menos o dobro. No hospital também me ofereceram consultas com uma nutróloga e eu fui umas 2 vezes durante a gravidez e foi ótimo. É super informativo e super bom. No geral, eu só tinha que ir mais ao hospital do que uma grávida sem complicações. Eram 2 vezes ao mês e no final, toda semana. Meu dia no hospital era normalmente assim. Eu chegava umas 8 horas da manhã, dava entrada lá na recepção e ia para a área de espera onde tinham outras mães. Sempre sozinha, tá? Eu esperava primeiro as enfermeiras me chamarem. Elas aferiam meu peso, a pressão e o diário da glicose. Daí eu voltava para a área de espera e esperava o endocrinologista me chamar. Ele conferia os dados que as enfermeiras tinham coletado sobre a glicose e fazia uma decisão se mantinha a dosagem ou se aumentava. Durante a gravidez, se você tem a glicose alta, se você precisa fazer uso de insulina, você vai ficando mais resistente, então é super importante esse acompanhamento. Depois de sair do endocrinologista, eu voltava para a área de espera
e esperava chamarem meu nome para ir falar com o médico do bebê, que era o médico que estivesse disponível lá naquele dia. Sempre mudava, sempre estava mudando. Naquela última consulta, eles faziam um ultrassom super rápido, assim, de 1 minuto mais ou menos, só para conferir o diâmetro da cabeça do bebê e o peso, aproximadamente, para saber se ele estava bem, se estava desenvolvendo bem. E é isso, era super rápido. E aí eu saía do hospital por volta do meio-dia e estava liberada. Você faz esses ultrassons bem rapidinhos nessas visitas ao médico, mas tem o grande ultrassom lá pela 22ª semana, que é quando eles conferem todo o desenvolvimento do feto, que é o ultrassom morfológico. É ali também que você pode descobrir o sexo do bebê se você quiser. Eu pedi para ela escrever no papelzinho e botar no envelope para eu dar para minha amiga, para ela fazer um chá revelação. Então sim, você pode fazer isso, se você quiser também. No final desse exame, você sai até com um diagnóstico em papel, bem descritinho, com vários termos médicos, claro, falando de como está o seu bebê, o seu feto. Só que assim, né? 22 semanas é lá pelo 5º mês de gravidez. Muita gente pode achar que demora muito. Eu acho, mas eu não tive outra chance, não tive outra oportunidade. Existe outro exame que você pode fazer lá pela 9ª, 10ª semana de gravidez, que é o NIPT, que é um exame não invasivo, no qual é retirado o sangue da mãe e vê se o feto tem alguma tendência a ter alguma anormalidade, algumas doenças. Inclusive, dá para descobrir o sexo do bebê bem cedinho. Só que esse teste, ele é feito na área privada, ele custa mais ou menos uns 450 euros. Aí a gente teve que esperar mesmo, né? Voltando para a realidade do atendimento público, no hospital eles fazem uns 2 exames de sangue no começo e mais para o final da gravidez. Nesse primeiro exame de sangue, eu acredito que eles conferem mais como estão as vitaminas, o tipo sanguíneo da mãe, esse tipo de coisa. E por que que eu falo acredito? Se você mora aqui na Irlanda, você já deve saber que eles nunca te dão o resultado de um exame na sua mão. Eles mantêm tudo num sistema, né, no computador, que só os médicos e a equipe podem ter acesso ao teu histórico e às tuas informações. Isso pode ser algo extremamente problemático. Por quê? Primeiramente, você não tem acesso às informações importantes sobre a tua própria saúde. Segundo, esse sistema pode ser bem falho. E essa pane no sistema aconteceu comigo, tá? Hackearam o sistema do HSE, que é o Health Service Executive, o órgão de saúde pública aqui da Irlanda. E aí o que foi que aconteceu? Todo o país perdeu acesso às informações de todos os pacientes. E aí, além do hospital não ter acesso ao histórico das pessoas, nem elas mesmas tinham acesso ao histórico delas. Nem preciso dizer que foi um caos, né? Foi um caos. E isso, assim, durou várias semanas. Inclusive, você não poderia nem registrar óbitos, nascimentos e casamentos, porque fazem tudo parte desse sistema do HSE. E foi por isso também um dos motivos que eu não consegui casar na época. O meu segundo trimestre foi maravilhoso, tranquilaço. Eu sentia muito aquela sensação de que, nossa, eu tô realmente grávida? Nem lembro, às vezes eu nem lembrava. Eu só comecei a sentir o Oliver mexendo lá pela 24ª semana. Fora isso, eu comecei a sentir muito calor, mas era muito calor mesmo, era um calor que vinha de dentro. Se eu estivesse em Recife, eu não sei como é que eu sobreviveria, eu acho que eu estaria sempre no ar-condicionado. Eu só sei que eu não conseguia nem calçar um sapato, muito menos colocar uma meia, era sempre assim, de chinelinho dentro de casa, até na rua. Era muito calor. E agora vamos falar da minha experiência de emergências. Eu fui 2 vezes durante a gravidez na emergência. A primeira, eu tava no 2º trimestre, eu acordei e tive um pequeniníssimo sangramento, mas eu fiquei preocupada. Daí eu liguei na clínica, a clínica falou, vem cá e a gente vai avaliar. Eu cheguei lá
e eles acharam melhor que eu fosse encaminhada para emergência do hospital. Lá na emergência do hospital, eu esperei umas 5 horas, morrendo de fome. Faminta, real, oficial. Mas me atenderam, a médica me viu, disse que estava tudo bem, que era normal pequenos sangramentos acontecerem durante a gravidez e me liberou. Graças a Deus, né? Tava tudo bem. A segunda vez eu já estava mais pro final da gestação, lá no 3º trimestre. E foi o seguinte, a gente tinha saído naquele dia. Quando voltamos, já era tarde da noite, assim, eram umas 10 horas. Eu subi as escadas para o meu apartamento e quando eu cheguei lá em cima, eu senti um líquido escorrendo. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, minha bolsa estourou. Aí eu perguntei, pedi opinião de pessoas e falaram, não, vai na emergência, vai na emergência. Então eu cheguei na emergência, era umas 11 horas da noite. Já fui direto na emergência do hospital, né, por ser tarde. E mais uma vez eu esperei umas 5 horas lá, durante a madrugada, passei minha madrugada lá. Mas atenderam, disseram que provavelmente era só xixi. E fui pra emergência por causa de xixi. Muito comum durante a gravidez, tá? Você acaba deixando escapar, não é involuntário mesmo, mas acontece. No final da gravidez eu tava, pelo amor de Deus, eu tô grávida há 84 anos já. Sai, menino, sai. E ela não dava nenhum sinal, tá? De que ele queria sair, ele devia estar muito confortável lá. Enfim, eu sentia muita dor nos quadris, eu sentia um peso do menino lá na minha bexiga. Eu ia no banheiro, assim, umas 9 vezes durante a noite. A dor na coluna tava bem grande, bem forte também. Meus pés e minhas pernas estavam muito inchados e doíam também. Quando dormia e acordava no dia seguinte, tava um pouco melhor. Mas foi bem tenso. Além disso, eu tava exausta, tava sem ar, sabe? Eu não tinha nem um pingo de energia, nem pra descer e subir as escadas de volta. Então, eu fiquei uns 2 meses só saindo de casa pra ir no hospital. E é isso, meninas. Eu acho que esses foram os highlights mais importantes, mais marcantes da minha gravidez. Nada muito uau, preocupante, mas tiveram sim alguns altos e baixos. Só que aí, olha só, antes da gente ir pro próximo vídeo, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar, porque isso me ajuda muito. E como você não quer perder a história completa, já segue aqui, ó, pro próximo vídeo que eu vou falar tudo sobre como foi o meu parto. Vejo vocês, hein?